Nós temos um grande tema para tratar nos próximos meses, como estamos tratando desde o golpe institucional que rasgou 54 milhões de votos e retirou a presidente legitimamente eleita Dilma Rousseff do governo, instalou um governo ilegítimo e a democracia brasileira vive uma das mais graves crises institucionais de toda a sua história. Esta crise institucional, ela bate na economia, ela bate na vida das pessoas, ela bate na perda de um sentimento que toda nação tem que ter, de que o país tem um projeto de nação e de que o país respeita um pacto democrático. Deputado Pedro Kuczaj, deputada Érica Cocai. O que está acontecendo no Brasil, desde a última eleição e com forte agravamento neste período que estamos vivendo, é que o Brasil está assistindo à ruptura do pacto democrático firmado na Constituinte de 88. Os votos do povo brasileiro não valem mais. A ideia de que uma eleição livre, com todos os candidatos que representam diferentes segmentos políticos, disputem e o povo decida o rumo do poder político no país, ela está sendo sepultada no nosso Brasil. O afastamento de Dilma, sem crime, significou rasgar 54 milhões de votos. E a pergunta que nós fazemos, deputado Vicentinho, que nós fazemos, deputado Ivan Valente, ao povo brasileiro, é como está o Brasil depois da ruptura da democracia e do golpe institucional, do golpe parlamentar, que comprou uma maioria ilegítima de deputados neste plenário e no Senado, comprou das mais diferentes formas, com cargos, com dinheiro, com verbas, com promessas. Esta maioria ilegítima que se constituiu jogou o país na mais grave crise institucional da sua história. E a vida das pessoas, e a economia, e os empregos, e a tal dívida do país, tudo piora e não há perspectiva. E agora a crise se aprofunda de maneira ainda mais grave, porque uma decisão de uma parcela do judiciário brasileiro, e eu quero aqui insistir com isso, deputado Valdenor, uma decisão de uma parte do judiciário brasileiro. Falo aqui claramente da conduta de Sérgio Moro. Falo aqui claramente dos 3 juízes que julgaram Lula no TRF4. Julgam a favor da injustiça. Condenam sem crime. Querem fazer política partidária no judiciário. E isto destrói a credibilidade do judiciário como um todo. Isto aprofunda a crise institucional. Isto retira a credibilidade das instituições do nosso país. Porque, para continuar com a frase que dizia, primeiro, rasgaram 54 milhões de votos. E eu pergunto, onde estava o judiciário brasileiro quando deixou um corrupto e um bandido como Eduardo Cunha conduzir um processo ilegítimo de cassação de um mandato que foi concedido por 54 milhões de votos? Já havia o pedido de afastamento de Eduardo Cunha, mas o Judiciário, o Supremo, silenciou
e permitiu que Eduardo Cunha conduzisse aquela sessão de triste memória que rompeu com o Pacto Democrático de 1988. E agora querem impedir a maioria do povo brasileiro de votar em Lula para presidente. Porque a pergunta que eu faço ao Brasil, aos adversários, aos apoiadores, aqueles que têm a candidatura A, B ou C como prioridade é: por que Lula tem a maioria das intenções de voto por larga margem para voltar a ser presidente da República? A resposta é múltipla, mas dentre outras questões, é porque a maioria do povo brasileiro não concorda com a condenação de Lula. A maioria do povo brasileiro percebe que hoje está sendo implementado um projeto no país, fruto do golpe institucional, que quer retirar continuamente direitos dos mais pobres para concentrar a renda na mão dos mais ricos. Se o Brasil continuar trilhando por este caminho, a minha avaliação, deputado Pablo Scotto, é que a crise institucional vai se agravar e levar o país a um impasse ainda maior do que ele vive hoje. A pergunta que eu faço para vocês que apoiam Temer, para vocês que se reuniram para colocar Temer no poder, para vocês que não sei se vão apoiar Alckmin, Luciano Huck, Bolsonaro, mas todos juntos levaram Temer ao governo. Por que vocês não apresentam um projeto para o país? Por que vocês não defendem uma candidatura? Por que vocês não tentam ganhar uma eleição dentro da regra do jogo? Vocês querem usar a violência das armas que estão nas mãos de uma maioria parlamentar que é constituída de forma artificial, que não representa a maioria do povo brasileiro. Querem apostar neste caminho das decisões judiciais, que são decisões político-partidárias e não judiciais, e com isto aprofundam a crise do país. Nós falaremos muito sobre este tema nos próximos meses, mas algo que eu quero dizer para todos que acompanham esta sessão é que Lula será candidato a presidente do Brasil. Quero dizer com tranquilidade e serenidade que todos os milhões que querem votar em Lula, votarão em Lula na eleição de outubro. Nós, a ampla maioria que apoia Lula, a maioria sólida que apoia Lula, para usar uma linguagem mais adequada, vamos conduzir esta candidatura à presidência da República. E as violências institucionais, jurídicas, de maioria parlamentar artificial, podem continuar se multiplicando, mas elas serão enfrentadas uma a uma. E vamos começar por uma importante, que é esta antirreforma da Previdência, que eu falo neste minuto para concluir. Parem de mentir para o povo brasileiro. Não há combate a privilégio nesta antirreforma. Querem colocar idade mínima de 65 anos para trabalhadores braçais que enfrentam condição penosa de trabalho e que não têm condições de trabalhar até os 65 anos para se aposentar. Querem cortar valores que variam de 15, 20, 30, 40% do valor da aposentadoria esperada pela regra atual de pessoas que vão se aposentar por R$ 1.500, R$ 2.500 reais. Parem de mentir para o povo brasileiro, porque se quiserem combater privilégios, vocês deveriam votar aqui o imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre transmissão de grandes heranças, deveriam regulamentar o auxílio moradia para que ele não seja pago de forma indigna, mas isso vocês não fazem. Isto a maioria de Temer não faz. Inclusive o que rola no bastidor hoje, que eu não sei se vai se confirmar, deputado Valdenor,
é que querem retirar o Judiciário e o Ministério Público de uma proposta que eles vão apresentar amanhã. Agora, a aposentadoria e a pensão de uma viúva, de um casal que ganha 2.000 um e 2.000 outro, isso eles querem cortar. Esta é a antirreforma que querem aprovar aqui nesta casa. A antirreforma que concentra a renda. Óbvio que tem coisas para mudar na Previdência. Por exemplo, cobrar com mais eficiência os sonegadores que não estão pagando a Previdência e não retirar a aposentadoria daqueles que trabalharam muito para ganhar valores muito moderados. Nós vamos lutar contra isso desta tribuna e nesse parlamento.